Então eu vejo o Sport muito difícil classificar nesse final de semana. Chance tem que aproveitar todas. Tem chance, vai atrás, tem que correr. Bom, amigos, agora falar a respeito, né, da Série B, que se encerra esse final de semana e algumas equipes ainda lutando. Classificados estão Grêmio e Cruzeiro, e lutando Bahia, Vasco, né, e algumas equipes também, Ituano, também lutando pela classificação, Sport, enfim. Né, o Sport só é um milagre, porque é uma diferença de gol. E o Vasco joga contra o Ituano, né? Esse jogo é um jogo dificílimo, tem uma pressão enorme por parte do seu torcedor, e eu vi algumas faixas ameaçando, né? Isso não é bom, isso não é bom. Eu acho que o Vasco tem condições sim de fazer um bom jogo e classificar. Joga pelo empate, o empate o Vasco está já classificado, né? Até porque vai a 60 pontos, né? E Sport, o próprio Ituano, não chega. Então o Vasco está tranquilo, jogando ali pelo empate, né? Quem tem que se expor mais é um pouco a equipe do Ituano, tem uma boa equipe, está num momento excelente, né? Um ótimo trabalho por todos do Ituano, está de parabéns. Eu gosto muito do treinador do Ituano, é um cara inteligente, é um cara que assumiu dentro da competição e fez um grande trabalho. E o Vasco, o Jorginho, é tentar buscar essa classificação, né? Já poderia estar classificado, né? Perdeu em casa o último jogo, São Paulo correr, então há uma pressão enorme do seu torcedor. Mas eu acho que o Vasco tem bons jogadores, né? Agora o que eu noto é um pouco de insegurança. E essa insegurança ela não pode ter nesse jogo. Se tiver essa insegurança, vai perder o jogo e não vai conseguir a classificação. Então o Vasco não depende de ninguém. Por mais pressão que tenha, o Vasco só depende dele. Só depende dele para conseguir a sua classificação, e tem que ir para cima, né? Jogar no erro do Ituano, tem um bom time, uma equipe que marca forte, que tem uma boa defesa, que tem jogadores velozes na frente, né? Então tem que ter cuidado, mas a equipe do Vasco precisa vencer para dar uma resposta ao torcedor. O Vasco não subir é uma catástrofe geral, por tudo que foi construído, que vai ser construído, né? Então os jogadores, cada um fazer sua parte, né? Pensar no individual e no coletivo. Quando eu digo no individual, é pensar em cada um entrar bem, né, de cabeça, os mais velhos ajudar os mais jovens, porque eu acho que o Vasco tem condições de fazer um bom jogo e conseguir essa classificação. Volto a dizer, é uma catástrofe. E essa torcida do Vasco, ela não merece o Vasco passando por essa situação de não classificação. Deixar para o último jogo, tudo isso está sendo muito vergonhoso para o seu torcedor, mas tem que trabalhar sim, é o último jogo e o Vasco não depende de ninguém, só depende dele. Então boa sorte aos jogadores, meu amigo Jorginho, todos da direção, todos da gestão. Se Deus quiser, domingo o Vasco vai subir para a primeira divisão. Agora pega um time cascudo, que tem que ser respeitado, né, que tem uma ótima gestão com o seu presidente, né, e também com a sua direção. Então parabéns o Ituano realmente pelo belo trabalho. Bom, galera, agora falar do Sport, né? Eu tô falando desses dois jogos porque são jogos importantíssimos. O Sport joga fora de casa contra o Vila Nova, né? O Vila Nova não tem mais chance para nada, nem cai, tá um pouco sobe. O Sport tem chance, o Sport não luta com o Vasco e com o Ituano, porque se for um empate, classifica o Vasco, o Sport não chega. Vitória do Ituano também, né, classifica o Ituano, não o Sport, porque chegam a 60 pontos. O Sport chega no máximo a 59. A disputa do Sport é com o Bahia, e uma diferença de gols enormes. O Bahia também joga pelo empate, né, adianta um empate, tranquilamente dá essa vitória ao Bahia, ou se não, desmontar essa diferença de gols, né, que é bastante, 6, 7 gols, é muita coisa ainda, né, desmontar, né? O do último jogo o Sport ganhou bem de goleada, mas a equipe do Vila Nova é muito melhor do que a equipe do Operário. Então eu vejo o Sport muito difícil classificar nesse final de semana. Chance tem que aproveitar todas, tem chance, vai atrás, tem que correr. O Sport vacilou em muitos jogos, perdeu muitos pontos, então tá pagando um pouco. Reagiu, não no momento certo, mas muito tarde, mas não adianta estar se lamentando. Eu acho que o Sport tem um bom time e já tem que pensar no ano que vem. Eu acho que o Claudinei tem que ficar, eu acho que a base desse time já está formada, 1, 2, 3 contratações mais ali, e te digo, o Sport o ano que vem pode sim lutar para subir para a primeira divisão. Já está formado a equipe do Sport, né? O torcedor do Sport apoiou, foi para campo, incentivou, no final foi uma arrancada muito boa, excelente do Sport, tá de parabéns, tá, o seu torcedor, próprios jogadores também que lutaram, o Claudinei por atrás, mas se perdeu muito pontos, e esses pontos estão fazendo falta agora. Não adianta ficar lamentando, não adianta. Ah, poderia ter ganho, poderia ter conseguido mais um ponto, tudo poderia ter acontecido, mas enfim, não aconteceu, e o Sport tem que ir para cima, fazer a sua parte
de tirar esses gols e fazer a sua parte, porque também o Bahia joga fora de casa, né, contra o CRB lá em Maceió, que também é um jogo difícil, tudo pode acontecer, mas é como eu disse, tanto o Vasco como o Bahia não depende de ninguém, só depende deles, né? O Sport depende de algum resultado e de gols, mas mesmo assim, no final, uma grande arrancada do Sport mostrou ter um bom time para o ano que vem poder levar esse time para a primeira divisão. Isso que eu estou falando não quer dizer que o Sport não vai subir esse ano, chance tem, mas muito, muito remota. Então, futebol, tudo pode acontecer. Boa sorte ao Sport e à sua torcida. Valeu, galera, um abraço. Bom, e outro jogo da Série B, eu estou enfatizando os jogos da Série B esse final de semana porque acaba o jogo do Bahia, que joga com o CRB. É outro time que vacilou, poderia ter conseguido sua classificação em casa, perdeu pontos importantes, tem bom time, bom jogador, tá aí um bom treinador, enfim, mas o Bahia se perdeu, né? Lutou, tanto o Bahia, eu digo sempre, o Vasco parece que lutou para não conseguir a classificação no final. As outras equipes embaixo também lutaram para isso, alguns encostaram, no caso do Sport, né? Mas o Bahia só depende dele, não depende de ninguém, né? Pega um time já que também não sobe nem desce, né? Como eu brinco sempre, elevador quebrado, não sobe nem desce, parado, que a equipe do CRB não ajuda mais para a classificação para a primeira divisão e nem cai, porque o CRB também fez um bom ano esse ano. Então é trabalhar, lutar para o ano que vem, mostrou que tem uma boa equipe, fazer algumas contratações que o CRB tem uma boa equipe. E o Bahia pensar em subir. O Bahia não depende de ninguém, só depende dele. Agora tem que mostrar realmente toda a sua força. O torcedor baiano vai para Maceió, vai incentivar, né? O torcedor baiano é mais um daqueles 12º jogador, uma força incrível, né? O show que é o torcedor do Bahia, o show. O Bahia agora, né, foi comprado, né, fez a SAF, né, uma das maiores equipes do mundo, que é o Manchester City, né? Faz parte desse aglomerado de clubes, né? E se falaram que o Bahia é depois do Manchester, é o clube que eles vão investir mais, entendeu? Então é fundamental a subida do Bahia. Eu acho que o Bahia tem tudo para subir, tem tudo, tá tranquilo ali, porque tem uma diferença de gols muito grande. Já falei diante do Sport, tem que sofrer uma goleada, o Sport também ganhar ali de uma goleada aí para, né, para as coisas caminharem bem, tanto para o Sport. Eu não acredito muito nisso, porque até porque o Bahia tem uma boa equipe, né? Não tem uma má equipe, mas no final vacilou e poderia estar fora aí dessa luta. Tava tudo caminhando bem, mas até o último jogo lutar realmente é muito difícil. Joga pelo empate, né? Um empate, uma vitória, claro, já classifica direto, o empate também classifica direto, mas tem a soma de gols, que é a disputa do Bahia diante do Sport. Então vamos aguardar para ver como é que fica essa classificação, mas realmente tá de parabéns a torcida baiana, a torcida do Bahia, que deu um show nas arquibancadas e ajudou. Espero que esse espírito vá com os jogadores do Bahia para dentro de campo. Valeu, galera, um abraço. Bom, galera, agora falar a respeito do jogo do Corinthians, né? O Corinthians classificado, né? Joga com o Ceará desesperado nesse sábado. Parabéns ao Corinthians, e também deveria dar uma resposta ao seu torcedor quando perdeu a Copa do Brasil, né? Então deu a resposta, ganhou do Flamengo, classificou direto para a Libertadores. O Corinthians tem um grande elenco, né? Eu me recordo que o seu treinador falou quando perdeu a Copa do Brasil, o jogador está muito abalado, e eu falava, não pode ficar abalado, o Corinthians tem que entrar direto na Libertadores, pelo time que tem, o treinador que tem, a torcida que tem, a torcida que apoiou o time nos momentos difíceis, né? Aplaudiu esse time quando perdeu a Copa do Brasil, porque foi um time que lutou. Os jogadores do Corinthians lutaram em todos os jogos. É um time que, para mim, o ano que vem pode ser muito melhor. Espero que alguns jogadores, o próprio Yuri Alberto fique, alguns jogadores, para quê? Para que se mantenha essa hegemonia do Corinthians de quê? Desse crescimento, de em busca de título, porque o torcedor do Corinthians sempre acreditou na equipe. Foi para campo, aplaudiu e lutou com esses jogadores, né, fora de campo, sendo esse 12º jogador. Então essa torcida do Corinthians, ele merecia, no mínimo, essa classificação para a Libertadores. E o Corinthians já está classificado tranquilamente. Parabéns ao Corinthians pelo belo trabalho. Aí pega o Ceará desesperado, precisa ganhar. Se perder, pode se complicar ainda mais, até um empate é ruim. Vai pegar um Corinthians já classificado, então tem que ter cautela, cabeça ali, porque por que não conseguir uma boa vitória? É difícil ganhar do Corinthians do seu campo. O torcedor do Corinthians vai lá para incentivar, aplaudir, deve lotar, porque até em agradecimento a todos, né, pela classificação da Libertadores, que porque é fundamental. Todo mundo fala assim, mas isso aí é obrigação. Ninguém tem obrigação de nada, mas pelo elenco que se foi formado, sim, teria que estar numa situação como essa, classificado para a Libertadores direto.
e uma boa campanha no Brasileiro. Então tá de parabéns ao Corinthians. O Ceará lutar com tudo. 3 decisões, uma delas já começa com o Corinthians e precisa ter um bom resultado. Cabeça fria, ser frio nesse jogo, muito frio nesse jogo, tentar buscar os erros do Corinthians, porque sabe que jogar lá na Arena é difícil. Então, boa sorte ao Ceará, vai pegar uma pedreira pela frente e precisa ganhar. Valeu, galera, um abraço. Fala, galera, PixBet, a melhor casa de aposta do mundo, e hoje grandes jogos também, né? Jogos da Série B, jogos decisivos, jogo do Sport, jogo do Vasco, jogo do Bahia, né? E pela Série A também, Fluminense jogando contra São Paulo, Corinthians com o Ceará. PixBet, a melhor casa de aposta do mundo. Bom final de semana a todos. Vai lá, acessa, dindizinho no bolso, tá? Valeu, galera!